Opções mais estáveis da Bolsa de Valores, apresentando uma excelente liquidez, os fundos imobiliários se tornaram excelentes opções para quem precisa ou quem quer uma renda mensal recorrente, mas a questão maior de todas é como escolher os melhores fundos imobiliários. Eu sou o William Cruz, esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia e eu estou diretamente hoje, dia 25 de dezembro de 2020, falando diretamente da chácara do meu cunhado Maninho. É, é um lugar magnífico. Fica comigo até o final e já faz sua inscrição no canal, que eu não vou fazer nenhuma recomendação aqui, mas eu vou refletir um pouco a respeito do que eu acho, a minha opinião a respeito dos fundos imobiliários e como você faz para ter uma boa escolha, né? Algumas características dos fundos imobiliários que devem ser levadas em consideração. Primeiro, o fundo imobiliário ele te dá uma renda recorrente, certo? Ele tem uma renda mensal recorrente. É como se você comprasse imóveis, né? Na verdade, há uma certa previsibilidade, que é uma outra característica dos fundos imobiliários, que você tem uma certa previsibilidade e menor volatilidade, né? Você tem uma previsão de lucratividade, quanto que você vai receber, apesar de você ter lucro, ser renda variável, né, porque tem vacância e tal, e tem até a própria cotação na Bolsa de Valores do valor da cota, né, a facilidade e a volatilidade a volatilidade é menor e a facilidade é muito grande porque você tem como investir em imóveis de uma maneira muito mais fácil, porque você não precisa comprar um imóvel inteiro, né? Você pode investir diversificando com pouco dinheiro. Você pode optar por fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, fundos de shoppings, fundos de papéis, são os recebíveis, né? Que agora na pandemia eles foram os mais estáveis, porque eles têm assim grande os que se mantiveram num pagamento razoável foram os CRIs, né? Os de papéis. E até os que estão mais diversificados na Bolsa, aqueles que investem tanto em imóveis físicos quanto em recebíveis, eles também tiveram uma melhor estabilidade. Eles continuaram pagando dividendos porque eles não tiveram vacância. Na crise, os que mais sofreram foram os fundos imobiliários de shopping centers, que muitos fecharam por um bom tempo e provavelmente se tiver algum outro tipo de fechamento do comércio e algum lockdown em algumas grandes cidades, então alguns deles ainda podem ter algum efeito. Mas a facilidade de se investir em imóveis é muito grande. Você com pouco capital, até alguns casos até com menos de R$ 100, você consegue comprar bons fundos imobiliários. A diversificação acontece dentro do próprio fundo que investe os imóveis deles em vários estados. Então, quando você vai avaliar um fundo imobiliário, você tem que olhar não só o pagamento dos dividendos, que é a lucratividade dele, que ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro, por lei. Tá? E não Aí quando você avalia isso, você fala, opa, tá que legal, tá, não sei o quê. Só que vamos dizer que esse fundo imobiliário tenha um único imóvel. Isso não é uma boa escolha. Na minha opinião, você tem que optar por fundos que tenham vários imóveis em vários estados. Ele tem que ser um fundo grande. Então, acima de 2 bilhões de reais, 1 bilhão de reais, isso aí é um bom fundo, são fundos grandes. Existem fundos maiores que esse, né? Essa diversificação acontece dentro dos próprios fundos, que eles colocam o capital aí dos cotistas em vários imóveis espalhados pelo país, certo? Nós conseguimos então também sair parcialmente. Quando eu quiser vender um imóvel físico, por exemplo, eu tenho que vender ele inteiro, certo? E às vezes eu demoro anos para vender um determinado imóvel, eu não tenho a liquidez necessária para fazer dinheiro. No fundo imobiliário, você tem a possibilidade de sair parcialmente. Então você pode sair 10%, 20% do que você tem, né? Você não precisa vender tudo. Né? Então a gente consegue não só sair, como participar de forma parcial. Com pouco dinheiro, até abaixo de R$ 100, você consegue
existe um MXRF, por exemplo, que está cotado em torno de 10, 12 reais. Né? Então ele é um dos fundos mais baratos aí do mercado. Nós conseguimos então participar com pouco dinheiro e ter grande liquidez, porque o volume de negociação desses grandes fundos é bastante grande. Então eu diria que é um excelente lugar. Eu não gosto de pensar em alocar minha reserva de emergência, por exemplo, mas eu tenho alguns vídeos aí de reserva de emergência que falam de alocação em tesouro direto e tal, mas depois dos meus estudos a respeito do assunto, eu acredito que o melhor lugar para se alocar uma reserva de emergência é em fundo imobiliário, que te dá uma lucratividade mensal. E com o tempo, esses fundos eles podem ser uma fonte de você arrumar dinheiro para comprar outras ações de outras empresas. Então você tem uma liquidez num setor da Bolsa de Valores que te dá liquidez para você ter esse dinheiro de volta quando você precisar numa emergência. Então a sua reserva de emergência pode ficar ali. Você tem a valorização dos imóveis, que se você investir em fundo de tijolo principalmente, você tem um imóvel físico que vai valorizar e que vai resistir a crises, a guerras e a todas essas questões. O melhor lugar para se alocar, para se ter segurança é imóvel, né? Prédio, tijolo é o melhor lugar, e você tem uma renda mensal que você pode pegar essa renda e investir em outras ações, continuar seus investimentos. Eu acho bastante legal. Agora, se você pega esse dinheiro da sua reserva de emergência e deixa ele colocado aí num CDB, você vai ter malemar 100% do CDI, né? Quando muito. Sendo que alguns fundos te dão por volta de 200% do CDI, só em termos de rendimentos mensais, fora a valorização da cota. Então, você não deve deixar também tudo num fundo só. Lembra que a diversificação é fundamental. Então, aí você vai ter que escolher entre 10 e 15 ativos de fundos imobiliários, que eu acho que é bacana uma carteira nesse número, porque você vai ter que acompanhar. Não adianta você ter uma carteira de fundos imobiliários, você largar, Deus dará. Não é só comprar, tem que acompanhar para saber como é que está, né? Porque senão você vai acabar perdendo dinheiro mesmo, né? E existem aí dois tipos de fundos fundamentais, os de tijolos e os de papel. Qual é o melhor, então, na avaliação que a gente está fazendo, né? Imóveis físicos, ele valoriza. Lembra que eu falei? Ele valoriza conforme o tempo, porque o produto que o fundo compra é tijolo, certo? Os imóveis de papel, os fundos de papel, eles são recebíveis imobiliários, então eles são títulos de renda fixa, eles são financiamentos de construções, de empreendimentos, são chamados CRIs. Tá? Eles não valorizam, eles simplesmente, para serem renovados, tem que saírem novas emissões. Né? Então, a longo prazo, pensando no longo prazo, o de tijolo é melhor, né? Porque ele vai valorizar. E pensando na reserva de emergência, o de tijolo é o caso. O CRI não, mas pensando na pandemia, o CRI pode fazer parte da minha carteira, porque ele vai me dar aquele rendimento, um percentualzinho eu deixo lá com o CRI, para ter uma rentabilidade maior, né? E para resistir aí na média, eu pego a média dos meus fundos e aí eu ganho na média, certo? Então você sempre tem que pensar assim, na média dos fundos imobiliários seus, como que está, né? Então, os exemplos de bons fundos imobiliários, você vai ter que buscar diversificação de setores, logístico industrial, eu diria, né? Shopping center, lajes corporativas e papel. Então você coloca aí fundamentalmente em lajes industriais, logístico industrial, melhor dizendo, e lajes corporativas você põe um pouquinho menos. Então é shopping center e logístico industrial. Lajes corporativas e papel, menos um pouco, só para você ter uma diversificação, para não colocar tudo num lugar só. Então, avaliando dividendos nos últimos 12 meses, nós poderíamos elencar aqui alguns exemplos. De shopping center, que estão bastante descontados na bolsa ultimamente, você vai encontrar, tem
um site bem legal que é o chamado Fundos Explorer. Ele faz uma avaliação boa. Só que eu acho que você deveria ir no site do próprio fundo. Você procura o site do fundo e lá tem o gestor falando a respeito do fundo. Quanto que custou, quanto que não custou, onde ele alocou o dinheiro, qual é o portfólio. Lá você vai ter uma visão panorâmica de cada fundo para você poder avaliar melhor, tá? Aí tem, eu cito dois aqui então, o VISC11, VISC11 e XPMOL, é o XPML, ele é misto, não, melhor, eles são de tijolos, né? Então, shopping centers, no caso, e eles são descontados, eles estão descontados na bolsa e eles são muito bons para longo prazo. Lembra que tijolo é para longo prazo, né? Agora, de lajes corporativas, o HGRE, que é de lajes corporativas, você tem também um misto educacional, que é o HGRU, ele é misto de educacional e comercial, né? E esse é o quarto, né? Então aí nós temos o VISC11, o XPML de Shopping Center, HGRE e o HGRU, lajes corporativas, o primeiro, e o segundo misto educacional e comercial. O quinto, ALZR, é o logístico industrial, também bastante bacana, porque o logístico tem galpão logístico, né? E o ALZR tem uma característica de exigir fiança bancária dos seus inquilinos. Então, houve um caso aí na pandemia de um inquilino que quis sair, ele tinha o Bradesco vamos dizer, financiador, né? Ele era o avalista, então a fiança, ele exigiu a fiança de um banco, e o banco que entrou como fiador foi o Bradesco, e aí o cara teve que pagar, e aí ele ficou. Porque os contratos deles são atípicos, né? Então eles são, por serem contratos, a característica deles é de fazer contratos atípicos, a grande maioria, e esses fundos fazem contratos de mais de 10 anos, 10 anos, né? Normalmente são contratos longos e são atípicos, o que significa que se o inquilino quiser sair, ele fala assim, tudo bem, você pode sair, só que faz 2 anos que você está no imóvel, então você vai ter que ficar mais os 8. Então você tem que, para sair, ele tem que pagar o contrato todo. Isso é um contrato atípico. Então, há uma previsibilidade de lucratividade. Quando você entra num fundo desse, você sabe exatamente o que você vai receber, porque o contrato é atípico. Então, vamos supor que ele faça um contrato por 10 anos. Em 10 anos, você vai receber durante 10 anos daquele contrato um X, e aí tem previsibilidade, certo? Então, forte previsibilidade de receita é uma característica desses fundos. E o ALZR está nessa característica, né? E o GGRC também está nessa lista, né? Que seria o sexto. Agora, o HCTR, aí nós vamos para os de papéis, né? HCTR tem exposição forte ao IGPM. IGPM mais 10%, IGPM mais 7%. Imagina você ter IGPM mais uma lucratividade a mais, né? O FEXC, exposição também ao IGPM. Outro de papel muito conhecido é o IRDM, o Iridium, ele está descontado na bolsa, e o UBSR, é a característica de diversificação e longo prazo. No longo prazo, esses papéis também estão muito bem cotados aí para você, para ser uma das suas opções. Então, essa exemplificação de uma carteira, eu listei aqui 10 que seriam um exemplo para você selecionar. E aí existem outros, né? Não é uma recomendação de compra, é só um exemplo de como você pode fazer. Essa é uma exemplificação de uma carteira de fundos. Tá? Você pode aumentar um pouco mais aí, de 10 a 15, eu acho que é legal, dá para gerenciar fazendo outras coisas, tá? Sendo um funcionário público, sendo um dono de empresa, sendo uma outra pessoa, né? Mas o mais importante aí tudo é o seguinte, para a gente concluir, que você saiba exatamente quem é o fundo. Lá no site tem informações fortes, direitinho, quem é o fundo, diretamente do gestor, sem nenhum tipo de recomendação de ninguém, sem nenhum tipo de interferência ou propaganda paga, né? Avalie os ativos, onde estão os imóveis, qual é o portfólio,
quais são os papéis que estão envolvidos no fundo, o histórico de 12 meses de rentabilidade, se são contratos atípicos ou não, né? A escolha dos seus 10 mais fundos imobiliários compete só a você, tá? Não permita que ninguém faça isso por você, né? Comenta aí no vídeo aí, deixa aí nos comentários qual é o seu fundo predileto, o que você acha desses que eu listei, qual você gostaria de ver como um vídeo nosso aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o William Cruz, diretamente da chácara do meu cunhado Maninho, e eu vou dar uma filmadinha aqui. Olha que vista, pessoal! Lugar maravilhoso. Hoje é dia 25 de dezembro. Tá bom? Obrigado, até aqui, até o próximo vídeo, hein? Tchau!